Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Hoje nós vamos meditar o Livro do Céu, volume 26, no dia 30 de julho de 1929. O tema é diferença entre quem atua santamente na ordem humana e quem atua na divina vontade. Como sem ela se tem a força de uma criança. Como todo mal é da vontade humana. A Luísa falando. A minha pobre mente gira sempre em torno e dentro do Fiat Supremo. E quantas surpresas, quantas maravilhas deste querer tão santo. Minha pequena inteligência se perde em seu vasto mar e muitas coisas não me sinto capaz, nem tenho palavras para contá-las. Por isso, me sinto como um que come um alimento ou que veja uma coisa bela e não sabe como se chamam. Se o querer divino não fizesse um prodígio para me fazer dizer o que me manifesta, quantas coisas a mais deixaria seu próprio mar sem saber dizer nada. Enquanto me sentia perdida no Fiat divino, eu sempre amava Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me disse. Agora Jesus falando para Luísa. Minha filha, que diferença entre quem opera as virtudes santamente, mas na ordem humana, e quem opera as virtudes na ordem divina, da minha divina vontade. Os primeiros, conforme praticam as virtudes, assim ficam divididas entre elas, de modo que se vê a diversidade de seus atos. Uma virtude se vê paciência, outra se vê obediência, uma terceira se vê caridade. Cada uma tem seu distintivo, sem poder difundir-se juntas para poder formar um ato só, que dá de divino e abraça o eterno e o infinito. Ao contrário, quem atua em minha divina vontade, sua luz tem a virtude comunicativa e unificadora, que fundindo-se juntas, porque todas são feitas na fonte de sua luz, formam um ato único, com efeitos inumeráveis, de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador. Símbolo do Sol, porque porque possui a fonte da luz que jamais se apaga, abraça a terra e com seus inumeráveis efeitos, dá todas as tintas e comunica a vida de sua luz a todos e a tudo. A força que une tem a virtude comunicativa, de modo que, se quiserem
todos podem tomar um bem que se põe à disposição de todos. Ao contrário, quem opera na ordem humana é símbolo das luzes do submundo, que apesar de existirem tantas, não tem virtude de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia, nem de abraçar com tanta multiplicidade de luz toda a terra. Por isso, se podem chamar luz pessoal, local, a tempo e circunstância. Se todos soubessem o grande segredo de operar no meu querer divino, fariam concorrência para não deixar fugir nada que não passasse por dentro da sua luz puríssima. Agora Luísa falando. Eu tendo continuado a seguir a divina vontade, e o meu doce Jesus acrescentou. Jesus falando. Minha filha, a criatura sem minha vontade é como uma criança que não tem força para poder sustentar um peso e para fazer trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência. E se ele quisesse obrigar a tomar um objeto pesado e a sustentar um trabalho, a criança, parecendo impotente e sem força, talvez provasse, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto, nem realizar aquele trabalho, rompei em pranto o pobre pequeno e nem faria nada. E para colocá-lo em festa, bastaria dar-lhe um doce. Ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto, antes a força divina. E se lhe for pedido que tome um objeto pesado, sem problema, o toma como se nada fosse, enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sobre esse peso. E se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição, e o lucro que lhe será dado, mas se lhe quisesse dar um doce em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: me dei o justo lucro por meu trabalho, porque devo viver. Olha, então, quem tem minha divina vontade tem força suficiente para tudo. Por isso, tudo lhe resulta fácil. O mesmo sofrer, sentindo-se forte, o vê como uma nova aquisição. Porque tantos não sabem segurar nada e uma fraqueza infantil parece persistir? É a força de minha divina vontade que falta. Eis a causa de todos os males. Por isso, se atenta, minha filha, a não sair jamais de minha divina vontade. Agora, Luísa falando. Depois, prosseguia os meus atos no fiat divino. E tendo chegado ao momento em que ele chamou à vida a luz do dia, a soberana celestial, pensava em mim. Deus, ao criar a Virgem Santíssima, não só enriqueceu sua bela alma com tantos privilégios, mas também devia transformar sua natureza para torná-la pura e santa como é. E o meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me, agora Jesus falando, minha filha, nada havia acrescentar à sua natureza, porque não foi
a natureza humana que pecou, mas a vontade humana, porque a natureza humana estava no seu lugar, como saiu das nossas mãos criadoras. Por isso, nos servimos daquela mesma natureza das outras criaturas, ao criar a Virgem. O que se contaminou no homem não foi sua vontade. E como essa natureza humana estava animada e habitava na natureza humana essa vontade rebelde, ela participou e ficou contaminada. Assim, pondo em harmonia a divina vontade e a vontade humana, dando-lhe o domínio, o regime, como é querido por nós, a natureza humana perde os tristes efeitos e fica bela como saiu de nossas mãos criadoras. Agora, na Rainha do Céu, todo o nosso trabalho foi sobre a vontade humana, a qual recebeu com alegria o domínio da nossa. E a nossa, não encontrando nenhuma oposição por parte da sua, fez prodígios de graças. E em virtude de meu querer divino, foi santificada e não sentiu os tristes efeitos e os males que sentem as outras criaturas. Por isso, minha filha, tirada a causa, os efeitos terminam. Se minha divina vontade entra nas criaturas e reina nelas, expulsará todos os males nelas e lhe participará todos os bens na alma e no corpo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.